Vamos falar um pouquinho de filhos. Bom, senta que lá vem história, hein? Como vocês já sabem, eu tenho um filho de 17, um de 9 e um casal de gêmeos de 3 anos. Hoje eu vou falar um pouquinho do Miguel. Como que eu descobri o distúrbio que ele tem, né? Na dificuldade de aprendizado. Bom, isso começou lá atrás. A gente não vai dando importância aos sinais. O primeiro sinal que ele teve foi a gagueira. Ele entrou na escolinha com 8 meses, na creche. E ficou lá até por volta dos 4 aninhos. Quando ele, por volta dessa idade, ele já não queria ir mais. E a gagueira já estava começando a ficar bem constante. Não era mais assim, esporadicamente. Até que aconteceu um fato que a gente acha bobo, mas que não é, hoje pensando, que me deu... que foi a melhor coisa que aconteceu, por um lado, e por outro, me deixou um pouco abalada. Foi o fato dele ele veio para casa com um presentinho de Dia das Mães. E eu toda feliz, fazendo toda aquela coisa que toda mãe faz, dizendo que tava lindo e maravilhoso, aquele monte de rabisco. E ele virou para mim e falou assim: "Não, mãe, não foi eu que fiz, foi minha amiguinha Alice". E aí eu fiquei assim, falei: "Não, filho, foi você". "Não, mãe, não foi". Enfim, fui na escola, reclamei e tal. Como eu não queria me indispor, porque eu gostava muito da escola, e já vinha acontecendo uma coisa ou outra que não vem ao caso aqui, eu optei por tirar. E nessa que eu retirei ele da escola, nós fomos visitar outras escolas próximo da minha casa, e ele, basicamente, que escolheu a nova escola. Quando a gente foi visitar o Notre Dame, ele ficou impactado com uma professora fofíssima, que fez toda a diferença na vida dele, que fez toda a diferença no conduzir disso. E ele, naquele primeiro dia que a gente foi visitar, que a gente foi conversar, ele já queria ficar. Ele já foi abraçado pela turma, pelos amigos, então isso foi muito bom, nossa. E aí eu deixei acordado com a escola, contei tudo que tinha acontecido, entre as outras coisas que não vem ao caso, e assim ele iniciou nessa nova escola. Passado um mês, a escola me chama pedindo para que eu fosse lá para a gente conversar do desenvolvimento do Miguel. E eles solicitou um laudo da neurologista, porque eles não estavam entendendo por que o Miguel tinha algumas dificuldades, que na idade dele já deveria estar fazendo e não fazia, não compreendia. Fui numa neurologista que eles indicaram para ficar uma coisa bem amarradinha com a escola e o profissional. Lá ela me deu todas as orientações, solicitou exames, solicitou uma TC, fez vários encaminhamentos para ter laudos de vários profissionais até chegar num diagnóstico. Foi feito tudo isso. Ele foi encaminhado para a neuropsicóloga, ele fez todos os testes que tinha que fazer. Doutora Andréa foi uma fofa com ele, teve toda a paciência do mundo. Enfim, voltei com esses diagnósticos de cada profissional e fui para neurologista encaminhar para a escola. Chegando, antes disso, eu fui na neuropsicóloga, ela foi me dar o laudo dela e ela tinha que explicar tudo que ela viu, que ela constatou. Nesse dia, gente, eu vou falar que foi muito difícil pra mim. Nossa, não gosto nem de lembrar, tô segurando o choro,
Porque, assim, abre um buraco quando ela vai dizendo distúrbio, quando ela vai dizendo dificuldade, quando ela vai dizendo um monte de coisa que, por mais que você seja da área, você fala assim, meu Deus, por que comigo? Por que com meu filho? Na verdade, na hora eu pensei assim, poxa, por que não comigo? Né? Eu sei como me defender, eu já tô adulta. E vinha muito aquela coisa assim, caramba, como é que ele vai se inserir no mercado de trabalho? Como é que vai ser essa coisa dele lidar com isso? Meu grande medo mesmo, vou falar pra vocês, era dele entrar numa depressão, dele se sentir inferior, porque a todo tempo eu trabalhava com a autoestima dele, eu e o pai dele. Tanto que a gente chama ele de nosso ser de luz, porque a gente trabalha até hoje muito com a autoestima, para que não abale a tal ponto dele se sentir tão inferior às outras crianças que ele fica ali estagnado. Nossa, deixa eu respirar, porque eu lembrando agora, foi bem dolorido. Eu imagino você ou um amigo que esteja passando. Gente, é complicado. É bem complicado. Então, assim, tente o máximo não, nenhum momento, falar isso com a criança. Dizer que você é diferente. Não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas a gente sabe que outras crianças são muito cruéis e a gente não tem domínio sobre isso. Já teve episódios de... Depois do diagnóstico, ele tá brincando na pracinha, um amigo falar que ele é burro, ele vir chorando. Gente, isso tudo é normal. Dói em mim? Dói. Dói até hoje. Não sei lidar, fico desnorteada, mas é a vida. Assim, eu tento passar para ele que, meu filho, você não conseguiu naquele momento, mas você é tão bom quanto ele. Uma hora você vai conseguir. Uma hora você vai chegar lá. Então, voltando. Aí eu voltei para neuro. Ela foi e falou, Gisele, você vai ter que encaminhar ele para psicopedagoga, ele vai ter que fazer fono, ele vai ter que fazer psicólogo, ele vai ter que fazer algumas coisas para ajudar na parte motora, para poder avançar. Ainda além disso tudo, no diagnóstico de dislexia que ele teve também um atraso cronológico. O que seria isso? A grosso modo, né? Tem um outro nome que eles dão, mas eu vou falar grosso modo cronológico. É que ele, por exemplo, ele tem 5 anos, ele pensa como 4. Ele tem 6 anos, ele pensa como 7. Isso daqui a pouco, daqui a uns anos, a defasagem vai cessar, né? Vai adquirir e vai equilibrar. Mas até então, é passinho de formiguinha. Então, foi feito tudo, gente. Tudo e mais um pouco. Tudo que falava pra eu fazia das tripas coração. Não tinha dinheiro, procurava onde fazer. Enfim, fazia pelo plano, corria atrás, brigava e conseguia as coisas. Levei o laudo pra escola, né, pro Notre Dame. E aí a gente teve uma caminhada muito boa. O ano passou, os anos, né, se passaram. Eu já tinha em mente de mudar de país, mas não pra cá. A gente estava com intenção de morar no Canadá, mas naquele momento daquela época que a gente estava fazendo um acompanhamento, numa das consultas, eu conversei com a neuro e ela me falou o seguinte, Gisele, acho melhor a gente trocar de escola. Mas eu não vejo no Rio de Janeiro uma escola bem construtivista mesmo, que seria o ideal pro Miguel.
Mas eu sei de outras regiões, mas fica complicado para você. Mas enquanto não tem, você continua nessa escola, porque ele está se adaptando muito bem, ele está fluindo, ele está, né, numa crescente. E assim foi feito. Passou-se o tempo, quando eu voltei lá numa outra consulta, porque ele estava indo de cada mês, né, para poder fazer o acompanhamento. Eu virei para ela e falei assim, que eu já tava, nessa época eu já estava em mente de vir para Portugal, eu virei para ela e falei, doutora Andréia, eu tô pensando em ir para Portugal, mas eu tô muito preocupada com o Miguel. Porque o mais velho, ele vai se adaptar. Os gêmeos, para eles tudo é festa. Eles estão em casa, não estão, eles estão comigo, com o pai, com a família. Então, para eles nada muda. O que muda são para quem entende, né? Que é mais difícil. E aí ela foi e falou que só me deu elogios, falou, Gisele, as escolas de lá têm um método que vai ser bom pro Miguel, que é mais de acordo com que ele consegue evoluir, crescer. E assim foi tomada a minha decisão, né? Que já estava tomada, mas eu fiquei, me deu um gás de vir pra cá. Chegando aqui, deixa eu falar da minha experiência aqui agora, eu só tenho elogios. Porque assim, o Miguel, ele fez um avanço muito grande. Lógico, gente, que tem a parte do profissional que o seu filho vai pegar envolvido. Tem. Isso é fundamental. E ele pegou uma professora espetacular. Eu lembro que quando eu ia na tal da freguesia que eles falam aqui, que é onde mandam eles que falam que para onde o seu filho vai estudar, eu rezava. Toda vez eu rezava. Eu falava assim, meu Deus, que essa pessoa que for pegar o processo do Miguel, que encaminhe para melhor pessoa, porque a gente já tá passando por um momento complicado de mudança. E se ele não tivesse um anjo perto dele, eu não sei o que seria dele, assim, para ele ficaria tudo mais difícil, tanto quanto já é. Então, eu só tenho a agradecer a professora Soraya. Eu não sei se ela tem Instagram, gostaria muito que ela tivesse para eu poder marcá-la aqui. Eu acho que ela é formidável. Ela tem uma atenção com o Miguel e com todos os outros alunos que a gente vê, o grau de afinidade que ela tem, que, assim, faz toda a diferença. Ele vai todo animado para a escola. Ontem a gente teve reunião online, ela estava falando do Miguel, quanto ele evoluiu e que, graças a Deus, a pandemia fez um estrago em todas as crianças, fez. Mas ele tá conseguindo com todas as dificuldades online. Ela tava falando do Miguel, quanto ele evoluiu e que, graças a Deus, a pandemia fez um estrago em todas as crianças, fez. Mas ele tá conseguindo com todas as dificuldades. Então, pra mim, eu quase chorei na reunião, e que os outros amiguinhos ajudam, e que, vou te falar, assim, uma vez... não vou dizer que não teve preconceito, teve. Logo quando ele entrou, um amiguinho chamou ele de burro. Ah, você é burro, você não sabe as coisas. E ele chegou em casa, foi o único dia que ele chegou em casa triste. Quando eu fui levá-lo na escola, eu fui e exatamente teve uma reunião logo nesse dia, né? No outro dia que eu fui na escola. E aí eu fui no final da reunião, chamei a professora e falei, professora, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu só não queria que isso virasse uma bola de neve, porque pro Miguel é muito complicado ele já tem barreiras, se botar mais uma barreira, vai ficar... Ela, não, pode deixar, amanhã eu resolvo esse problema. Pois bem, no outro dia, ela chamou toda a turma, botou todo mundo sentado, e botou, pelo que o Miguel me explicou, falando que todos nós somos indivíduos únicos. Você consegue andar de bicicleta hoje, amanhã eu consigo, amanhã o outro consegue.
Cada um vai conseguir no seu tempo. Ela quis dizer que ele vai chegar lá, mas no tempo dele. Não no tempo teu. Não no meu tempo. Então, isso foi... Nossa, os outros amigos nunca mais falaram nada. Ele também veio super feliz. Tá vendo, mãe? Minha professora foi e falou, não sei o quê. Então, o quanto é importante ter anjos na nossa vida. Lógico que a percepção dela, depois de um ano, né, convivendo com ele, ela falou, Gisele, ele teve sim algum trauma na creche, que bloqueia ele, às vezes ele tá até caminhando, mas ele tem um bloqueio tão grande que eu já até consegui administrar essa questão de quando ele bloqueia. Então, gente, o que eu deixo na mensagem de hoje é o seguinte: veja os sinais. Cada filho é de um jeito. Então, não fique escutando, porque você vai mimar, porque você vai fazer... Porque eu escutava isso, escuto isso até hoje dos gêmeos. Só que hoje, com a bagagem que eu já tenho, eu falo, não, vou dar colo sim, vai dormir comigo sim. Hoje em dia que, né, eles já estão com 3 anos, já não me deixam mais dormir na minha cama direito, e eu tirei eles da cama e botei no quartinho deles, nas caminhas deles. Mas foi formidável até aquele momento dormir comigo, né, pequenininho, no meu aconchego, no meu cheirinho e tal. Então, hoje em dia eu já não faço mais, eu já não ligo mais pro que o outro tá falando, que, porque você vai deixar assado. Não, porque se lá atrás eu tivesse observado, eu tivesse parado e pensado assim, será que... Por ele não saber se expressar, será que não tá fazendo alguma coisa que ele não queira ir? Porque não foi uma vez. As coisas começaram depois que algo aconteceu que eu não sei, dele não querer ir frequentemente, todos os dias. Coisa que ele sabe, domingo ele queria ir pra escola. Então, realmente hoje eu vejo que algo aconteceu. Lógico que isso não muda o distúrbio que ele tem, o atraso que ele tem. Não muda. Mas poderia não ter potencializado tanto. Como tantas pessoas têm a dislexia e passa por essa fase melhor, mais tranquilo, que vai fazer esse caminho que a professora falou. Não vai aprender agora, mas vai aprender amanhã. Não vai aprender amanhã, mas vai aprender semana que vem. E assim cada um vai ser. Só queria deixar essa mensagem, tá? Não é uma verdade absoluta. É minha experiência, é o que se passou comigo. E você que tá aí, que tá vendo esse vídeo, não se sintam sozinhos. Por muitas vezes a gente acha assim, por que tá acontecendo isso com eles? Mas tinha que acontecer. Hoje ele é uma criança incrível. E assim, eu conheço pessoas que têm autismo e são pessoas incríveis. Eu vou até citar o nome dele aqui porque ele é a minha inspiração. E hoje eu vejo que o Miguel pode ser o homem mais fantástico do mundo. Que essa limitação que ele tem não vai deixar que ele seja o que ele queira fazer na vida dele. Então, há uma luz no fim do túnel, sim, para todas as patologias, para todas as crianças que têm essas limitações. E que naquele momento que eu via ou que eu comentava com alguém que ele tinha, falava, já torci o nariz com quem que ele era, sabe aquela banana podre, aquela laranja? E ele não é. E ele não vai ser.
porque eu jogo pro universo. Ele vai ser o que ele quiser ser. Se ele quiser ser médico, se ele quiser ser dentista, se ele quiser ser... Mas eu sempre falo para eles todos, que faça com amor, que faça com toda a paixão do mundo, seja lá o que for, se for professor, se for trabalhar embarcado, qualquer coisa. Então tá, gente.